Olá, seja bem-vindo. Nessa aula eu vou ensinar a fazer o vestido. Então, esse aqui é o molde da blusa e aqui é o tecido, onde eu usei cambraia e por dentro um forro. Usei percal como forro. Risquei, isso aqui é a manga, duas mangas, né? Então, eu coloquei tecido duplo, risquei e cortei igual com o molde. Aqui eu vou costurar daqui, que é a parte das costas, pego o pescoço e desço. Todo o restante eu corto no risco. Depois que eu costurei a parte das costas e do pescoço, agora eu vou cortar todo o restante no risco. Quando termina de recortar, nesse momento de recortar é bom você colocar um alfinete, que é para os tecidos não ficarem escorregando. No pescoço eu faço alguns piques. Sempre que tem uma parte curvada, tem que fazer piques, né? Que você for desvirar, você faz uns piques que é para não ficar repuxando. Agora eu desviro, ajeito os recantos. Se você preferir, você passa o ferro. E ficou assim. O acabamento das costas e do pescoço ficou pronto. Aí agora eu já vou pregar o velcro. Cortei o meu velcro para ele ficar fino. E vou passar a costura. Eu cortei o velcro menor do que a blusa, 1,5 cm, porque depois vai passar a costura da saia, né? Aí, para não pegar em cima do velcro, eu cortei o velcro menor do que as costas. Então, aqui eu já venho costurando desde baixo, pego o velcro e vou encerrar aqui mesmo, vou fazer um retrocesso. Não vou passar a costura pelo pescoço. Um velcro eu costurei por cima e outro por baixo. Olha aqui, ele ficou menor do que a blusa, porque aqui vai passar a costura da saia. E aqui embaixo, para essa parte não ficar levantando, eu vou só passar uma costurinha de segurança. Agora vamos à manga. Vou colocar uma renda na barra da manga e vou costurar com ela viradinha assim para cima. Passei uma costura. Agora eu vou virar desse jeito e vou fazer o abanhado. Deixando a beiradinha da manga, da renda aparecendo. Assim. Fiz isso nas duas mangas, agora eu irei franzir. No molde tem a marcação a partir daqui. Então, sempre que eu vou franzir, primeiro eu faço um retrocesso para travar essa linha e depois eu venho costurando. Coloquei no ponto máximo da máquina, no meu é o 4,5. Agora eu pego a pontinha que sobrou e puxo. Vou medir aqui na cava da manga, da blusa, se já deu certinho. E vou franzir até que encaixe certinho lá.
Quando eu vejo que está na medida certa, pego os 2 fios e amarro para travar a linha. Agora eu irei colocar na manga, ou na blusa. Coloquei assim, direito com direito. Aqui na pontinha eu vou deixar certinho. E vou começar costurando. Se você não tiver segurança, você alinhava antes de costurar, tá bom? Eu costuro uns 3 pontinhos, paro e vou ajeitando para ir acompanhando a curva. Pronto. Você pode passar um zigue-zague aqui para fazer o acabamento. Agora eu viro assim, pelo avesso. A costura da manga eu tombo pro lado do corpo, assim. E vou fechar. Retrocesso no começo e no final sempre. Tudo que eu fiz aqui eu vou fazer do outro lado. Corta as pontinhas e aqui você passa um zigue-zague para fazer o acabamento. Então, depois que a blusinha estiver pronta, eu vou pegar um elastex e vou passar aqui por dentro da costura. Fiz um nozinho na ponta do elastex e vou escorregando com a agulha aqui por dentro até chegar do outro lado. Chegando aqui do outro lado, eu faço um nozinho, puxo, né, o elastex. Começo com a largura do meu dedo. Ou então você pode colocar no bracinho da boneca para ver se ficou o aperto certo, né? Desse elástico, para não ficar muito apertado. E assim a blusinha ficou pronta. Só desvirar. E ficou assim. Agora eu irei começar a saia. Isso aqui são os bolsos. Tecido duplo e cortei igual com o molde. Agora eu irei costurar a partir daqui. Vou deixar uma pequena abertura para desvirar depois. E vou passar a costura aqui em toda volta, deixando a aberturinha aqui embaixo. Depois que eu costurei, agora eu faço uns piques. Sempre que tem curva, tem que fazer piques. E assim, curvas que você precisa desvirar. E agora é só desvirar. A parte que é pontuda você corta também, que é para não ficar. Porque se você não cortar as partes pontudas, quando desvira, ela não forma o bico. Então não pode ter excesso de tecido nas partes pontudas. Pronto, desvirei. E eu vou passar uma costura aqui nessa parte de cima do bolso para formar um canal. Olha aqui, ficou assim o canal. Retrocesso no começo e no final, tá bom? Agora eu vou pegar uma linha de crochê vermelha
Fiz um nozinho na ponta e aqui na parte de trás do bolso, que eu determinei para ser a parte de trás, né? Eu vou entrar com a agulha, vou escorregar por dentro até o meio. Chegando aqui no meio, eu saio com a agulha para frente e corto. E vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado. Faço um nozinho na ponta, venho aqui por trás, deixo uma distância de 1 centímetro, tá bom? Para a lateral. Não coloque esse nozinho bem na ponta não, porque vai lhe atrapalhar. Se você fizer isso, vai lhe atrapalhar na hora de costurar o bolso na saia. Agora eu puxo. E vou amarrar. Pronto. O bolsinho tá pronto para costurar, para ser costurado. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Essa aqui é a saia. 14 por 58. Vou dobrar assim pro lado. Vou marcar o meio. Você pode passar um giz aqui para marcar, né, a parte do meio. E do meio para cá, 9 centímetros. E de cima para baixo, 6 centímetros. Estou marcando com giz panda, mas pode ser um giz de alfaiate ou até mesmo a caneta fantasma, tá bom? E aqui é onde eu irei posicionar o bolso. A marcação para o outro lado vai ser a mesma coisa. Do meio para lá, 9 centímetros e de cima para baixo, 6 centímetros. Você pode colocar um alfinete, já para deixar ele posicionado. E agora eu irei à máquina passar a costura. Aqui na ponta vai ficar um pouquinho grosso. Eu estou usando a agulha número 12 para fazer toda essa roupa. Fiz um retrocesso aqui no começo, ou você pode depois puxar a linha para o avesso e amarrar, se não quiser fazer um retrocesso. E ficou assim. Nessa saia eu irei colocar uma barra. Eu cortei 5 centímetros de largura, tá certo? E a largura é a mesma da saia. Então, eu irei dobrar a saia assim e vou passar uma costura aqui do lado. 3 centímetros abaixo é que eu começo a costura. Essa parte de cima ficará aberta. E a barra também, vou fazer a mesma coisa. Fazer assim e costurar. Aqui passei a costura, deixei a partinha de cima aberta. E vou abrir assim a costura. Se você quiser, passa o ferro. Na barra, a mesma coisa. E agora eu irei dobrar a barra assim. Desse jeito. Você também pode passar o ferro para ela não ficar voltando. Irei costurar na saia. Aí eu vou colocar assim, direito com direito. Essa parte de dentro é o direito, né? Vou procurar a emenda da saia, que já está com a costura aberta, e vou pegar a barra
Vou abrir a emenda da barra também, vou colocar igual com a da saia e vou passar uma costura toda a volta. Você pode colocar alguns alfinetes para conferir se está certinho mesmo com a mesma largura. No meu caso, ficou certinho, assim. Se cortar com a mesma largura, vai dar certo. E agora é só passar uma costura com a largura do pé de máquina, tá bom? Depois que você costurar a barra, aí você... Aqui, já costurei a barra. Agora eu vou passar um pesponto aqui. Você não passa o pesponto muito na borda, não. Passa um pouquinho mais pra cima. Fica mais bonito. Passar muito na beiradinha não vai ficar... Pelo menos eu não acho que fica tão bonito. Vai passando. Costurei toda a barra. Mostrava pra vocês a largurinha. Aqui, ó. E a parte da saia ficou pronta. Agora eu irei franzir a cintura. A abertura da saia fica com esse tecidinho virado, né? Pra dentro. Então, eu vou começar a costurar exatamente assim, com esse tecido virado pra dentro. Coloquei o ponto máximo da máquina. Faço um retrocesso no começo pra travar a linha. E venho costurando. Já corto esse excesso de linha. Porque está com retrocesso, então não tem problema de cortar. Só vou deixar sobrando a linha no final. Porque será a linha que eu irei puxar pra franzir, né? E aqui, para ficar mais resistente, eu vou passar uma outra costura igual, bem do ladinho da outra. Mas cuidado para não escorregar e não passar por cima da que você já fez. Porque se isso acontecer, você não vai conseguir puxar para franzir. Tem que ser ao ladinho da outra. Pronto, agora é só pegar as duas pontas de cima e ir puxando. Até ficar com a largura da blusa. Pego a blusa, dobro. Assim, vou medir. Pra ver se já está igual. Não está, então vou puxar um pouco mais. Nesse momento, eu não me preocupo em deixar o franzido bem espalhado. Eu só me preocupo em ficar com a mesma medida. Agora sim ficou a mesma medida, então eu vou arrematar a linha. Pego essas duas linhas que eu estava puxando o franzido, com as de baixo e vou amarrar. Agora sim, eu espalho esse franzido para ficar bem bonito. Agora, para costurar na blusa, eu vou pegar ela assim, vou encostar direito com direito, deixando aqui as laterais bem certinho, tá bom? Se você quiser, você prende com alfinete. O importante é que fique certinho. Eu vou colocar um prendedor desses bem pequenininhos, que encontra em casa de festas, que vende materiais para festas. Vou prender. Agora eu vou na máquina passar uma costura. Colocar ela aqui por dentro, para
ficar mais fácil. Vou costurar. Aqui eu já diminui o ponto, coloquei o ponto 3. Vai olhando para a saia não ficar com prega, né? Porque às vezes ela sobe e a gente não vê. E quando vai desvirar, ficou um pedacinho para cima. Pronto. No final também atente para que fique certinho as laterais, né? Para não ficar um mais para cima, mais para baixo. Depois que você passar a costura, você fecha e olha se tá bem encontrado aqui os dois lados, para não ficar. Porque se você errar a largura do ponto, vai ficar assim, ó. Uma parte mais para cima do que a outra. Então tem que ficar certinho. Se isso acontecer, você desvira e costura mais para dentro, um pouquinho só um lado, que é para encaixar certo. E assim o vestidinho ficou pronto. Eu gosto de pegar ele assim, ó, e amassar, torcer essa parte que eu franzi. Que eu acho que fica mais bonito assim. Pronto, e assim terminou a parte do vestido.